Eu saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, hoje nós vamos falar de alguns pontos importantes que chegam a causar uma certa polêmica quando tocamos nesses assuntos. Bom, em primeiro lugar, vamos estar falando da criação do homem. Vamos ver o que diz a Bíblia, o que fala a Bíblia, o que é pregado nas igrejas por aí que a gente vê, né? Então, vamos lá, vamos tentar entender um pouco isso, a respeito da criação do homem. A palavra de Deus diz assim no capítulo de Gênesis, capítulo 1, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Este é o princípio da fé. Se você não é capaz de crer nisto, está escrito, não é capaz de crer que existe um Deus que criou o céu e a terra, não precisa crer em mais nada do que está escrito na Bíblia. Bom, Gênesis capítulo 1, no versículo 26, fala assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Então, se Deus não criou homem algum antes de Adão, por que ele haveria de abençoar algo que ele não criou? Algo que ainda não existe. Capítulo 2, versículo 1 até o 3. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Capítulo 2, versículo 4 e 5. A formação do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, continua. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra, aqui Deus está especificamente, irmãos, falando do homem ao qual ele criou para cuidar do seu jardim particular, do jardim do Éden. Esse homem é Adão, homem criado por Deus para dar início ao povo escolhido de Deus. Caso contrário, existe aqui uma contradição. Veja Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8, versículo 15, versículo 16 e 17. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora,
para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. Então aqui a gente vê que Deus lança Adão para fora do seu jardim. A partir daqui, a gente começa a ver que Adão realmente não foi o primeiro homem. E a palavra diz assim: e conheceu Adão a sua mulher, Eva, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Gênesis, capítulo 4, versículo 14 e 15. Então Caim disse ao Senhor nosso Deus: eis que hoje me expulsas para longe, e da tua presença me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que qualquer um que me encontrar me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não o ferisse qualquer que o encontrasse. Então, primeiro, por que Deus haveria de colocar uma marca em Caim se só existia Adão e Eva? Porque ele acabara de matar seu irmão Abel. Então aqui aqui nós já vemos que é o próprio Deus quem diz que já existia outras pessoas na Terra, pois Adão e Eva só vieram a ter filhos e filhas depois do seu terceiro filho, chamado Sete. Outro ponto importante, onde muitas pessoas tentam até mesmo desafiar o cristão perguntando, né? Faz aquela pergunta clássica que todo mundo conhece: se Caim matou Abel e só existia Adão e Eva, com quem Caim se casou? Né? Eu acho que muitos já viveram essa situação. Então aqui é mais profundo ainda. Depois disso aí que eu acabei de falar, né? A gente lança mais uma proposta aqui, mas quem são as duas mulheres que Lameque se casou? Gênesis capítulo 4, versículo 23. Olha o que Lameque disse. Disse às suas duas mulheres: eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Lameque, ele era apenas a quarta geração depois de Caim. Ele é tataraneto, vamos dizer que era tataraneto de Caim. E por último, né, Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si de todas as que quiseram. Ainda tem ainda tem mais algumas explicações a respeito dessas coisas. Então aqui, os filhos de Deus são os filhos da geração que vem depois de Adão. Deus cria Adão, coloca dentro do jardim do Éden, e Adão, a partir dali, passa a ser o povo escolhido de Deus. Ainda tem muito mais explicações a respeito desse assunto, mas vamos parar por aqui, porque eu acho que já deu para entender muito aí do que diz a Bíblia, né? Lembrando que quando Deus cria o homem Adão, ele está dando início ao seu povo escolhido, entendeu? Então como diz a palavra lá no início, lá atrás onde nós já lemos, que Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, e abençoa. Né? Por que Deus haveria de abençoar algo que ele não criou? Então ele já havia ali criado homem e mulher, já na terra, já havia mandado se multiplicar, crescer, multiplicar, e
toda a terra estaria sujeita a eles. Então, a partir dali, Deus cria o seu jardim particular no Éden e Deus coloca Adão, ele forma Adão ali para ser o seu guardador do jardim, o homem que ia guardar o jardim de Deus ali, cuidar do jardim particular de Deus. E esse homem daria início ao povo de Deus. Entendeu? Então, é isso. Adão ele não foi o primeiro homem, né, a ser criado por Deus. Ele foi o primeiro homem, sim, do povo escolhido de Deus. Né? Porque o povo escolhido de Deus é um povo que ele tem que viver separado, é um povo que vive na presença do Deus Altíssimo. Amém? Um segundo ponto importante que eu quero trazer nesse vídeo, trazendo essa mensagem aqui para os irmãos aqui que seguem meu canal aqui no YouTube, é o tempo na Bíblia. Muito se é falado a respeito do tempo na Bíblia, que não pode ser medido, né? não pode ser datado. Né? Na verdade, realmente não existe datas específicas, mas nós podemos entender um pouco do tempo que se passou dentro da Bíblia. Por exemplo, Gênesis capítulo 5, versículo 1, do nascimento de Adão até a morte de Lameque, Lameque, na verdade, não é o que veio, né, da geração de Sete. Esse Lameque, ele é o que antecede Noé. Ele é pai de Noé, vem a ser pai de Noé. Ele não é o mesmo Lameque que vem que nós acabamos de falar aqui em Gênesis, né? No capítulo 4, versículo 23. Esse Lameque do capítulo 5, versículo 1 é Lameque, né, pai de Noé. Do nascimento de Adão até a morte de Lameque, nós temos 2.396 anos. E isso é fato, porque temos a idade de todos que viveram de Adão a Lameque. Quando Lameque, pai de Noé, morre, Noé estava com 595 anos. E quando completa 600 anos, quando Noé completa 600 anos, Deus derrama sobre a terra o dilúvio. Depois disto, se passaram mais 350 anos até que Noé veio a morrer. Então, até aqui nós temos 2.756 anos. Quando Noé morre, o seu filho Sem estava com 450 anos e veio a morrer com 600 anos, ou seja, mais de 150 anos. Então, até aqui, nós temos 2.906 anos. Daqui até o nascimento de Abrão, passaram mais 670 anos, totalizando 3.576 anos. Né? Ou seja, do nascimento de Adão até o nascimento de Abrão, são 3.576 anos. Porém, viveu Abraão 175 anos, totalizando até aqui, do nascimento de Adão, nascimento de Adão, até a morte de Abraão, nós temos exatamente 3.751 anos, até o dia em que morreu Abraão. Então é isso, irmão. A gente pode estudar, tem muito estudo na Bíblia. Eu vou trazer uma outra mensagem mais especificada, mais estudada, mais trabalhada, para trazer para os irmãos realmente, de fato, muitos anos e tempos decorridos e escritos na Bíblia. E eu creio que seja possível nós chegarmos quase que até os tempos de Jesus Cristo, né? Até o livro de Apocalipse, porque a Bíblia não tem nada em oculto, não. Né? E eu vou parar por aqui, que é possível relatar mais tempo descrito na Bíblia, porém isso eu vou fazer um outro vídeo, né, falando somente sobre isso, somente sobre o tempo na Bíblia. Saibam que Deus ele não deixou nada em oculto aos seus filhos. Como é pregado por aí que não se pode falar do tempo na Bíblia, e ainda digo uma coisa para vocês.
que tá escrito na Bíblia, porém você só consegue ver isso estudando a própria Bíblia, não é estudando teologia, estudando outros livros. Você só vai encontrar o que eu vou dizer aqui para você estudando a Bíblia. Está escrito na Bíblia, se você pegar a Bíblia, se você começar a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse por inteira, né, você vai começar a ter uma outra visão, Deus vai começar a falar com você de uma outra forma e você vai começar a entender outras coisas que até hoje não tem entendimento. Né? Não conseguimos entender, porque às vezes lemos a Bíblia, um capítulo aqui, um versículo ali, e saímos pregando qualquer coisa por aí. Mas o certo é você falar com Deus todos os dias, como? Lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Confesso para vocês que eu leio a Bíblia hoje em 3 meses. Em 90 dias eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Todo dia lendo, né? Então, o que acontece? Sobre o tempo na Bíblia, olha só, olha o que está escrito na Bíblia, porém não é visto por ninguém. Deus, ele não só deu a Abraão um filho na sua velhice, como o fez conhecer os seus netos Saul e Jacó. É isso mesmo. Abraão, ele conheceu Saul e Jacó. Isso aí, para quem ficar curioso com isso aí, para quem duvidar disso aí, lê a Bíblia que você vai entender que Abraão ele conheceu Saul e Jacó, quando ele duvidava que poderia na sua velhice ter um filho, que era Isaac. Ele conheceu os seus netos. Amém? E por último, irmão, vamos falar de algo que vem sendo dito em todo canto por algumas pessoas que encontraram a Arca da Aliança. É isso mesmo. A Arca da Aliança feita por Moisés, sobre o mandado de Deus, a mesma arca que se fosse encontrada realmente, seria a única forma de provar para os que não creem em Deus que ele realmente existe, né? Porque seria a única prova, a única matéria de que encontraram algo que está escrito na Bíblia, né? Que foi mandado por Deus, foi feito pelo homem a mando de Deus, né? Para que provasse a existência de Deus, porque ali seria aberta a Arca da Aliança, iríamos encontrar ali a vara de Arão que floresceu, né? E iríamos encontrar as 2 tábuas da lei, né? Então eu confesso que fiquei muito curioso e espantado quando eu vi aqui no YouTube mesmo alguns vídeos, né, onde alguns pastores, algumas pessoas afirmam que um homem, não sei, acho que um homem chamado Ron Wright havia encontrado a Arca da Aliança. Então eu fiquei pensando, se encontrou de fato, por que não foi mostrado ao mundo? Não é? Porque é uma coisa que todo mundo tem curiosidade, né? Bom, vamos tentar entender um pouco disso, que na verdade não tem muito a entender, porque todo cristão sabe onde está a Arca da Aliança. Porém, vamos falar um pouco sobre isso. Eu também já vi em alguns lugares pastores pregarem sobre o livro do Apocalipse, dizendo que é um livro cheio de mistérios, quando na verdade o nome já diz, né, Livro das Revelações. Irmãos, a Arca da Aliança ela jamais será encontrada por alguém aqui na Terra. Tá? Isso aí não eu tenho visto muitos vídeos aí, tenho ouvido muitas histórias, né? Inclusive essa história aí que tem aí no vídeo aí onde as pessoas falam que nasceu uma novilha vermelha, que está sendo preparada para tal dia, para não sei aonde, que esse povo que eles vão mostrar a Arca da Aliança, não tem a Arca da Aliança, irmãos. Isso aí é seguro, entendeu? A Arca da Aliança não vai ser encontrada aqui na Terra por ninguém. Olha o que diz o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1 até o 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, começa aqui. O livro de Apocalipse
passa por um processo que nenhum outro livro da Bíblia passou. Ele é falado por Deus a Jesus Cristo, que por seu anjo as notifica a João para levar às igrejas, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E Jesus, ele ordena a João que o que ele vê, ele deve escrever no livro. E tudo que João viu, ele escreveu no livro de Apocalipse. Eu já vi alguns pastores pregarem a palavra de Deus e afirmarem que no céu não pode haver matéria física, não pode haver matéria, né? Pode haver. Ou seja, se você não pode pegar uma pedra ou até mesmo uma mesa e colocar no céu, você não pode, né, pegar uma pedra ou uma mesa e colocar no céu. Então eu fiquei curioso e pensei duas coisas. Ou o pastor já esteve no céu, como João e Paulo, ou há uma discordância na Bíblia. Pois vejamos que Enoque, quando andava com Deus, foi tomado por ele. Elias foi arrebatado aos céus, ainda vivo, em uma carruagem de fogo, como afirma a Bíblia, a própria palavra de Deus. O corpo de Moisés, que era tão importante para Deus, foi disputado por Satanás para que o anjo Miguel não o levasse para o céu. Então, aí a gente já vê algumas, né, contradições do que é pregado por aí. E aí então vem o mais importante e a prova de que a Arca da Aliança jamais será encontrada por alguém aqui na Terra. Veja o que João viu e escreveu. Ele escreveu assim: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Então, irmãos, é onde nós vemos que é onde se encontra a Arca da Aliança, dentro do templo de Deus. Esse mesmo templo que Isaías afirma, Jeremias, não sei se é Isaías ou